Meu agradecimento à OAB por me distinguir com esse honroso convite. O tema que me foi atribuído é honorários periciais, gratuidade da justiça e custas pós-reforma. Comecemos, então, pelos honorários periciais e, em breve pincelada, uma evolução desse tema no que toca especialmente à jurisprudência. Comecemos, então, pela súmula 236 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente no objeto da perícia. Essa súmula 236, que vigorou por muitos anos, acabou tendo que ser cancelada em 2003, porque passou a não se harmonizar, a não se afinar com a nova redação que foi dada em 2002 ao artigo 790-B da CLT, que passou a ter a seguinte redação: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente no objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Surgiu ali, então, uma dúvida: como é que os peritos seriam remunerados na hipótese em que fosse sucumbente no objeto da perícia alguém que fosse beneficiária da justiça gratuita? Veio, então, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em 2007, editando a resolução número 35, disciplinando a forma pela qual esse ônus do pagamento aos peritos seria atribuído à União. Na sequência, essa resolução número 35 sofreu pequenas adequações, foi substituída pela resolução 66, e daí veio a necessidade, então, de o Tribunal Superior do Trabalho editar a orientação jurisprudencial 387, disciplinando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente no objeto da perícia e, em sendo beneficiária da justiça gratuita, esse ônus fica a cargo da União, observada aquela resolução número 66 do Tribunal Superior do Trabalho. A regra atual, na sequência veio a súmula 457, é o que está, no momento, disciplinando esse tema, pelo menos no momento, até a entrada em vigor da lei no bojo da qual a reforma surgirá, prevendo, então, essa súmula 457, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente no objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça gratuita, hipótese em que a União arcará com os honorários periciais, observando-se a disciplina contida na resolução 66 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Agora, com a reforma, ela imprimirá uma mudança drástica, radical, rompendo com essa jurisprudência já consolidada, tradicional, antiga, que vigorava no âmbito do processo do trabalho. Agora, a Lei 13.467 dá a seguinte redação ao artigo 790-B da CLT: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão ao objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Traz também a Lei 13.467, que entrará em vigor no dia 11 de novembro, o parágrafo 2º, prevendo que o juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. E, no parágrafo 3º,
prevendo que o juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. E no parágrafo 4º, esse é o que traz o impacto mais forte no processo do trabalho, que é prevendo somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Bom, quais são então as novidades? Se antes não respondia ou respondia pelos honorários periciais a parte sucumbente no objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça gratuita, a primeira modificação, novidade que se percebe com a reforma é que agora, ao invés de salvo se beneficiária da justiça gratuita, ainda que beneficiária da justiça gratuita. A introdução é a novidade trazida no parágrafo 4º daquele que virá a ser o novo artigo 790-B da CLT. Quer dizer, o legislador ele foi implacável, ele foi duro, na medida em que agora não basta que o empregado seja beneficiário da justiça gratuita. Ainda que o seja, ele arcará com os honorários periciais e esse ônus não se transferirá à União se ele tiver recurso suficiente para arcar com essa despesa, oriundo de qualquer outro processo. No que toca a parcelamento de honorários periciais, pode ser, é uma novidade no bojo da CLT, e no que se refere a adiantamento de honorários, embora seja novidade no texto da CLT, não é novidade no campo jurisprudencial, porque já há a OJ número 98 da Seção de Dissídios Individuais 2 do Tribunal Superior do Trabalho, aquela que tem por competência julgar mandados de seguranças e ações rescisórias, prevendo, então, essa OJ que fere direito líquido e certo e, portanto, então é cabível o mandado de segurança, o ato que ordene a antecipação de honorários. A mudança que estou percebendo nesse ponto é apenas levar para o bojo da lei aquilo que já era objeto da OJ 98. Gratuidade da justiça. A regra atual, ela está contida no artigo 790 da CLT, no parágrafo 3º, prevendo que é faculdade dos juízes, dos tribunais, em qualquer fase do processo, conceder os benefícios da justiça gratuita àquele que se declare sem condições de arcar com as despesas processuais, quer dizer, se declare em condições de hipossuficiência econômica para arcar com as despesas processuais e desde que receba até 2 salários mínimos. Isso é objeto também, atualmente pelo menos, pode ser que a reforma exija um cancelamento ou uma adequação, mas isso é objeto também da orientação jurisprudencial 304 da Seção de Dissídios Individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho, prevendo que basta, a redação, a linguagem não é exatamente essa, mas repetindo, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente no objeto da perícia, e o que me parece mais relevante prevendo que basta simples declaração da hipossuficiência, seja feita pela própria parte, seja feita por seu advogado munido de poderes especiais para isso. A nova regra, que entrará em vigor no dia 11 de novembro, ela imprime outra alteração, a meu sentir, drástica, rompendo também com esta tradição do processo do trabalho, do direito processual do trabalho, na medida em que prevê o novo artigo, o parágrafo 3º do novo artigo 790 da CLT, facultado aos juízes, aos órgãos
competentes para julgamento de dissídios individuais ou dos juízes de direito investidos de jurisdição trabalhista, é facultado a todos a concessão dos benefícios da justiça gratuita em qualquer fase do processo, desde que o beneficiário ou pretendente ao benefício da gratuidade da justiça perceba remuneração não superior a 40% do teto do benefício da Previdência Social. A novidade é que, enquanto antes ou atualmente, já que a reforma não entrou em vigor, enquanto atualmente pode ser beneficiário da justiça gratuita aqueles que se declarem pobres no sentido legal e percebam até 2 salários mínimos, agora haverá necessidade de perceberem até, no máximo, 40% do teto do benefício da Previdência Social. Então, 2 vezes 937 atualmente, passará a ser 40% de 11 mil, porque o teto do benefício previdenciário atualmente, desde 1º de janeiro de 2017, é alguma coisa em torno de R$ 5.531. Custas processuais. Atualmente, está disciplinado pelo artigo 789 da CLT, no sentido de que, nos dissídios individuais, as custas na fase de conhecimento corresponderão a 2% do valor da condenação. Em verdade, os seus parágrafos trazem uma série de requisitos no que toca, série de critérios no que toca à base de incidência desses 2%. Se for condenação líquida, é o valor da condenação; se for condenação ilíquida, é o valor arbitrado à condenação; se for por ocasião da celebração de algum acordo, o valor do acordo; se for na fase de execução, é apenas o executado que responde pelas custas, e mesmo assim são fixadas em valor de cada ato processual. A CLT traz uma lista dos atos processuais que ensejam o pagamento de custas, que ficam, então, pela regra, ou que estão, pela regra atual, limitadas a R$ 10,24. Elas não podem ser inferior a isso, é o valor mínimo. A nova regra, a nova redação, que a Lei 4.567 atribui ao artigo, ou atribuirá ao artigo 789 da CLT, continua mantendo a redação segundo a qual são calculadas as custas sob 2% do valor da condenação na fase de conhecimento, mas veio agora, ou virá agora, estabelecendo um teto máximo correspondente a 4 vezes o teto do benefício previdenciário. 5.531, 4 vezes isso seria o limite, então, máximo para as custas. Se se fizer uma conta pelo critério atual, seria como que, se as condenações que superassem 1.200.000 e alguma coisa, a partir daí as custas ficariam limitadas a 4 vezes o teto do benefício previdenciário atual, que é de 5.531, então 4 vezes alguma coisa em torno de R$ 22.000. Eu, já concluindo, talvez não pudesse nem falar exatamente de conclusão, de afirmações, de convicções, mas muito mais de dúvidas, de indagações. Quando se vai à doutrina no que toca ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional,
aquele dispositivo constitucional que prevê que nenhuma lesão ou ameaça à lesão de direito pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário, conjugado com o dispositivo constitucional que prevê a duração razoável do processo. Ao examinar esses dois dispositivos, a doutrina é quase que unânime ao entender que o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional não assegura simplesmente o acesso aos órgãos do Poder Judiciário, não é assegurar porta aberta aos órgãos do Poder Judiciário, é assegurar também uma porta de saída que seja célere, que seja efetiva e, principalmente, que seja justa. São esses três atributos que se extraem da interpretação deste princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. O Código de Processo Civil, agora de 2015, ele já começa, já no seu artigo 1º, como se o legislador quisesse realçar logo a importância disto, mas já vem prevendo logo no seu artigo 1º que o processo civil, não é o Código de Processo Civil, mas o processo civil, ele deverá ser orientado, organizado e, principalmente, interpretado conforme os valores e normas da Constituição Federal. Eu me permitiria dar ênfase a isso, interpretado conforme valores da Constituição Federal. Já no seu artigo 2º, ou logo no seu artigo 2º, já prevê a necessidade de que as partes se comportem com boa-fé. No artigo 8º, o novo Código de Processo Civil, ou o atual Código de Processo Civil de 2015, já assegura às partes, melhor dizendo, a igualdade de tratamento no que toca ao gozo das faculdades processuais, mas também no que toca às sanções processuais. Então, eu chamaria a atenção para igualdade de tratamento no que toca às sanções processuais, a necessidade de que as partes ajam com boa-fé, a necessidade de que o processo civil seja interpretado conforme valores e normas da Constituição Federal, que, como disse, dela se extrai um tripé em que se assenta esse padrão ético ou essa eticidade ditada pela Constituição Federal, que é processo célere, processo efetivo e processo justo. Bom, fico então, por isso é que disse que muito mais dúvidas e indagações do que afirmações, fico aqui pensando se o processo do trabalho não teria se afastado desse padrão de eticidade ditado pela Constituição Federal e já consagrado pelo atual Código de Processo Civil. Não sei se seria justo que um reclamante pudesse desistir da ação quantas vezes quisesse, sem que respondesse por nenhuma consequência disso. Poderia deixar a ação arquivar, até por mais de uma vez, sem ter que pagar nenhuma custa. Refiro-me aos arquivamentos, às desistências, que sejam legítimas, que se apoiem em razões legítimas. Nem falo daquelas que são ilegítimas, que
que são desistências ou arquivamentos provocados por artimanha, maliciosamente, por uma questão estratégica, providencial. Mas é justo que união, que nós, em derradeira análise, contribuintes, arquemos com as custas de alguém que age assim? Seria preciso fazer abstração de um eventual interesse pessoal, não falo de mim, interesse pessoal de todos, que podem se simpatizar mais por uma advocacia em favor mais de empregado do que de empregador, mas deixando de lado esta eventual predileção de cada um, eu indagaria: é justo isso com o reclamado? É justo isso com a União? É justo com o contribuinte? Custas são para amenizar as dificuldades que o poder público tem, que o erário público tem, de arcar com os custos do processo. Não sei se não teria havido, eu ouço muitos juízes quase como que cortando na própria carne, admitindo que possa ter havido algum excesso da magistratura na concessão desses benefícios da justiça gratuita. Eu não afirmo isso. Talvez eu pudesse afirmar, sob a ótica que me pertine, no que toca à classe dos advogados, talvez tivesse havido um excesso também. Não sei nem se é hora de se procurar encontrar culpado, estou apenas fazendo referência a que tenho ouvido magistrados, nesses vários eventos dos quais eu tenho participado, os próprios magistrados admitindo que possa ter havido algum excesso ao longo do tempo para que as coisas chegassem nesse estado em que estão. Eu, há pouco tempo, li um artigo de um perito, de um médico que se dedica a perícias judiciais, fez um artigo em um site especializado, e ele faz uns apontamentos extremamente impactantes, contundentes, noticiando, num primeiro momento, as dificuldades que essa legislação atual tem provocado aos que se dedicam a perícias judiciais. Então, ele diz, por exemplo, que na quase totalidade dos casos, os reclamantes são isentos do pagamento de honorários periciais, porque, na quase totalidade dos casos, lhes são deferidos os benefícios da justiça gratuita. Ele diz: é muito comum se perceber uma variação dos honorários periciais conforme seja sucumbente reclamante ou reclamado. E ele conclui: quando sucumbente no objeto da perícia, reclamante, beneficiário da justiça gratuita, o perito, então, recebe menos e mais demoradamente na medida em que ele tem que percorrer aquele trâmite previsto na resolução número 66 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Essas são as dificuldades que este perito, me parece alguém familiarizado, experiente, maduro, são as dificuldades que ele relata, se destacando uma que é de uma relevância enorme, porque, ao falar agora, não das dificuldades atuais, mas das vantagens que ele, autor daquele artigo, vislumbra com a reforma trabalhista, ele diz: a reforma permitirá restabelecer a imparcialidade dos peritos. Ele expôs esse ponto de vista de forma muito elegante, mas é fácil entender nas entrelinhas que imparcialidade é essa que hoje
vigora e que parcialidade que a reforma, segundo ele, Sua Excelência, o perito, segundo ele, a reforma proporcionará. É claro que, ao se referir à imparcialidade que a legislação hoje, sob a ótica dele, autor do artigo, a imparcialidade que haveria, é que talvez houvesse uma propensão, uma tendência dos peritos de como que forçarem a barra para que algo, a perícia constate contrariamente ao reclamado, porque é a forma mais segura de ele ter certeza da percepção de honorários que, de acordo com aquela constatação inicial, viria mais rapidamente e em valores mais expressivos. Quero deixar claro que não são minhas impressões, mas isso é o que se extrai de um artigo de um perito judicial vivenciado, com muita vivência na Justiça do Trabalho. É ele, então, pelo que pude perceber, cortando na própria carne. Concluo, então, com uma indagação. É justo isso? Que um reclamante possa propor uma ação, provocar uma perícia, sem correr absolutamente nenhum risco? Porque hoje, sejamos sinceros, é isso que está ocorrendo. Na medida em que a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, objeto de OJ, no sentido, objeto de súmula 405, no sentido de que basta a simples declaração da hipossuficiência econômica, seja feita pela própria parte, seja feita por advogado, basta que ele não responda por nenhuma dessas despesas processuais, seja o custo, sejam honorários periciais. Hoje, com a reforma, ou a partir da reforma, a partir de 11 de novembro, não bastará a declaração. Terá que fazer prova dessa hipossuficiência econômica. Não vejo nisso um excesso, um rigor excessivo, ao se exigir, diferentemente do que hoje vigora, ao invés da simples declaração, comprovação, não me parece haver aí nenhum excesso, nenhum rigor que não fosse justificável, porque bastará os reclamantes fazerem uma prova singela, exibir uma carteira de trabalho sem nenhuma assinatura, declarar que não tem nenhuma fonte de renda, mas alguma declaração há de ser feita. É essa indagação que eu deixaria sob a reflexão de todos.